Oi, meu nome é Luísa. Oi, meu nome é Thaís. Bem-vindos de volta ao Entre Shows. Hoje, infelizmente, não vamos falar mal de ninguém, vamos apenas exaltar Sandy Júnior, contando um pouco como eles sempre tiveram envolvidos nas nossas vidas, inclusive o nosso relacionamento. Bom, eu acho que entre nós duas, quem foi mais fã e por mais tempo, com certeza foi a Thaís. Então, eu vou pedir pra ela começar a contar a história dela. Então, Sandy Júnior é meio que uma história que eu não sei onde começou, porque eu era muito nova, então eu só sei coisas que as pessoas me falaram ou que eu lembro, tipo de memória de relance ou de, sei lá, coisa associativa. Eu lembro que a primeira memória, de fato, que eu tenho com entrar em contato com o Sandy Júnior foi a série deles, que eles tinham na Globo, que era tipo uma malhação da vida, e eu tenho uma irmã mais velha que ela via, e eu tinha uns primos mais velhos que viam também, então eu, quando criança, eu acabei tendo contato com essa série e acabei gostando das pessoas que estavam ali, e acabei entrando em contato com as músicas e acabei gostando, e ali começou uma obsessão. E eu não uso a palavra obsessão de uma forma leviana, porque eu, quando criança, era obcecada por Sandy Júnior, e minha prima e meu irmão vão saber disso, porque eles eram vítimas dessa obsessão. Quando a gente era criança, a gente viajava muito pra Cabo Frio, e eu tinha a maioria dos CDs de Sandy Júnior na época que ainda se comprava CD, né? E eu colecionava CDs de Sandy Júnior, eu tinha quase todos, e eu levava todos os CDs pra Cabo Frio junto comigo, e eu fazia todo mundo escutar nas 2 horas de viagem todos os CDs em loop. E não era uma coisa que você pudesse lutar contra, porque se eu não escutava, eu ficava muito bolado, e eu fazia pirraça, eu fazia, sabe, era uma coisa, eu era insuportável. Uma criança muito legal de se conviver, claramente. Graças a qualquer entidade que exista, eu mudei, e hoje eu sou uma pessoa muito mais controlada, mas eu, quando criança, era uma criança insuportável, e enquanto as pessoas não estivessem ouvindo Sandy Júnior, eu não sossegava. Então, todo lugar que eu estava presente, eu estava ouvindo Sandy Júnior, e as pessoas à minha volta estavam ouvindo Sandy Júnior, seja em viagem, seja aniversário, seja coisa assim. Eu tenho uma história de um aniversário meu, que eu não vou lembrar exatamente de quantos anos, eu mandei uma carta pra Sandy Júnior, pra entidade Sandy Júnior, convidando eles para o meu aniversário. Eu era criança, cara, tipo, devia ter uns 7 anos, no máximo. E aí eu lembro de ficar na festa de aniversário olhando pra entrada da festa, tipo, esperando, será que a Sandy Júnior vem? E obviamente Sandy. eles não vieram porque eu não paguei cachê. Mas Sonhos arruinados. Mas surgiram muitas coisas legais a partir disso, porque minha prima, que foi submetida a Sandy Júnior por violência minha, ela acabou virando uma parte da infância dela também, sabe? Então, quando eles se reuniram agora, ela já era uma pessoa muito menos forçada a gostar de Sandy Júnior. O namorado dela também, de agora, era fã de Sandy Júnior na época também. Então, foi uma coisa que uniu a gente, sabe? Tipo, a gente conversa sobre, a gente foi no show juntos. Então, foi uma parada muito legal, que eu acabei forçando nela, mas a gente, quando maior, acabou criando mais esse laço, né? Então, eu posso ficar aqui 20 minutos falando das histórias patéticas que eu tenho sobre Sandy Júnior. Eu acho que tem uma história que não pode ficar de fora. Que é a história da bandana. Quando a gente fala, Thaís, a história da bandana, conte pro público o que isso quer dizer. Eu ia contar isso, só que eu tava com medo da minha introdução como fã de Sandy Júnior ter ficado muito longa. Mas quando eu falo aqui que eu posso ficar 20 minutos falando de histórias patéticas que eu tenho como fã de Sandy Júnior, é porque realmente eu posso. Mas eu acho que essa é a mais marcante delas, né? Eu fui no meu primeiro show de Sandy Júnior, ele foi realizado aqui em Niterói, no Colégio Salesiano de Santa Rosa. Os moradores de Niterói estão familiarizados com esse show, porque foi um evento. E eu não vou entrar em detalhes desse show, até porque eu era criança, não lembro muito. Mas eu lembro de estar no show, lembro de ir pro show, porque eu tenho fotos. Mas eu comprei uma bandana nesse show de Sandy Júnior. E o que aconteceu com essa bandana? Essa bandana era religiosa, e ela não saía da minha cabeça. Ela não... E a minha família vai falar, eu não tirava nem pra tomar banho. Tirava sim, tá? Eu não era pobre. Mas ela, tipo, eu tirava pra tomar banho e botava ela de volta. Eu ia pra escola com ela todos os dias. As professoras comentavam. Era uma coisa assim que as professoras falavam, pelo amor de Deus, você não vai tirar isso? Tá fazendo mal pro seu cabelo, claramente. E eu, tipo,
não vou. Foi abençoado pela Sandy. E chegou um momento que foi ficando insuportável pra minha família, porque eles estavam vendo, tipo, essa criança doente. A gente precisa tirar esse negócio dela sem ser de uma forma traumática, porque ela vai pro psicólogo daqui a alguns anos, ela vai falar que a gente traumatizou ela, se a gente tirar de alguma forma. Então a gente precisa dar um sumiço nela sem que ela saiba. Então a gente tava... Essa bandana é tão presente, cara, que tem épocas da minha vida que eu não tenho foto sem essa bandana, tá? A formatura do meu irmão da 4ª série, eu subi no palco pra entregar o diploma pra ele de bandana de Sandy Júnior. Arrumada com bandana de Sandy Júnior. Mas a gente tava em Cabo Frio, como a gente passava as férias lá e tal. E aí eu fui dormir. Eu dormia com a bandana debaixo do meu travesseiro. Atenção pra isso. Então, mas é porque, além de extremamente psicótica, aparentemente, eu sou uma pessoa extremamente nervosa. Eu tinha certeza que alguém ia pegar aquela bandana em algum momento. Então eu dormia com ela debaixo do travesseiro pra não correr o risco. Não adiantou, porque minha tia e minha avó pegaram essa bandana no meio da noite e sumiram com ela. Eu não sei mais onde é que ela tá. Elas provavelmente jogaram no lixo. Essa bandana, ela infelizmente não existe mais. Mas foi essa basicamente a história de como a minha obsessão em forma de bandana foi jogada fora pela minha família, que não aguentava mais. Mas, tipo, ok, elas pegaram e jogaram no lixo. Mas o que elas te contaram? Você acordou no dia seguinte procurando? Cara, assim, tipo, pelo que eu lembro, né, elas falaram, tipo, às vezes você esqueceu em algum lugar, vamos procurar. É todo mundo meio fingido na minha família, né? Então, assim, todo mundo meio cínico. Então, é todo mundo meio fingindo que, meu Deus, essa bandana, vamos procurar, ela é tão especial para a Thaís, vamos fazer um esforço, assim, mas todo mundo sabia que tinham jogado fora essa bandana. Então, assim, fingindo que estavam fazendo esforço pra encontrar a parada, mas todo mundo claramente sabendo que, tipo, sumiu, foi embora. Mas eu não tenho em mente que eu era criança. E eu era uma criança facilmente manipulável. Não era uma criança, tipo, esperta, assim, né, safa e tal. Não, era uma criança facilmente manipulável. Aí eu acreditava em qualquer coisa. Qualquer coisa que você me contava, eu acreditava. E você ficou sabendo da realidade quando? Da real história? Eu fiquei sabendo da realidade anos depois. Tipo, foi papo de anos mesmo. Eu já era, tipo, adolescente. E aí eu acho que surgiu o assunto e eu perguntei, acho que foi pra minha avó. Aí ela, não, eu e sua tia jogamos fora. Muito bom, legal, obrigada, viu? Mas foi anos mais tarde mesmo, tipo, papo de pelo menos 5, 6 anos mais tarde. A minha história vai parecer muito ridícula perto da história da Thaís, que realmente é sem comparação, assim. Mas enfim, se alguém ainda tiver interesse em saber minha história sem graça, talvez seja mais identificável para alguns. Mais humano. Eu também não lembro muito quando começou, eu também era bem criança. A primeira memória que eu tenho, assim, é da fita da turnê da 4 Estações, né? Não, a fita era uma vez. A fita era uma vez, exatamente. Só que tinha... Vê o nível. Exatamente. Só que tinha o clipe de A Lenda e de Enrosca, eu lembro disso, antes de começar o show. E aí eu era muito obcecada por essa fita e ouvia muito o CD e tal. E aí... mas, tipo, eu conhecia só aquelas coisas bem básicas, porque eu era muito pequena e meus pais nunca não sei, incentivaram a ir mais fundo nisso. A gente já falou um pouco... Chegou um momento que eles não conseguiram controlar. Eu acho que isso mas, tipo, você falou que você tinha sua irmã, seus primos. Eu sempre fui a prima mais velha. Então, eu nunca fui influenciada pelos gostos de ninguém. Era sempre eu que influenciava, no caso da família, né? Porque eu sempre fui a mais velha. Então, por exemplo, minha irmã, que é bem mais nova que eu, assim, pra época, né? Pra quando a gente é criança. Porque ela é 5 anos mais nova. Ela gosta de Sandy Júnior e tudo mais. E, tipo, quando eles se separaram, ela tinha 5 anos, entendeu? Então, realmente... Ela não era nem entendia Sandy Júnior na época. Exatamente. E aí é isso, eu ouvia muito e tal, mas, por exemplo, teve esse show na minha cidade e eu nem fiquei sabendo. Tipo, eu só fiquei sabendo quando eu era mais velha, eu conversando com os meus amigos. Você foi naquele show? Eu, tipo, cara, não, como assim? Não sabia que existia, porque eu não tinha essa autonomia de descobrir as coisas e meus pais também não me incentivavam e não me levavam em show e tal. Mas foi basicamente isso, eu sempre gostei muito de ouvir as músicas e acompanhar nesse nível de criança, né? De saber as músicas, cantar junto e tal. Sabia todas as letras, mas não tinha essa relação de fã, não me considerava fã naquela época, né? Eu acabava sabendo as coisas porque eu apesar de ser o início da internet, né, eu usava a internet pra jogar Neopet e pra acompanhar Sandy Júnior. Eles existiam na internet nessa época, eles tinham uma presença na internet. Então eu acompanhava eles no site oficial, os clipes saíam no site. Então, por exemplo, os clipes do último álbum, eles saíram, o replay saiu no site deles e tal. E eu
meio que ficava sabendo tudo aquilo por causa do site, naquela internet de escada. Foi basicamente isso. Então os shows eu ficava sabendo por ali. Você já tinha autonomia, não? Eu era uma criança meio idiota mesmo. Meus pais me ensinaram a entrar no site da Barbie, no site da Polly. E depois na escola, meus amigos me ensinaram a entrar no Neopets. Aí eu entrava nesses 3 sites. Enfim. E aí em 2007 veio a separação da dupla, né? Como que você reagiu com essa notícia? Porque assim, eu vou falar como eu reagi. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu real não tenho lembranças. Se eu fiquei sabendo, sei lá. Mas você com certeza ficou sabendo. Não, fiquei sabendo, óbvio. Tanto que eu fui no último show deles aqui no Rio, que foi do Acústico MTV. Mas eu não lembro, porque eu acho que é aquele tipo de memória traumática que você apaga da sua mente. Eu acho que eu não tenho lembrança, sabe? Porque eu era muito nova. E eu tinha quantos anos quando eles se separaram? 2007. 2007, né? Eu não vou fazer essa conta, faz pra mim, por favor. Você tinha 10, 11 anos. Eu tinha 10, 11 anos, sabe? O que eu lembro quando eu tinha 10, 11 anos? Não lembro de muita coisa. Então, pra mim, tipo, eu tenho certeza que eu fiquei muito triste e desacreditada, porque eu acho que o projeto, o que foi a separação dos Jonas, aí eu lembro, tipo, deve ter sido assim que eu me senti, não é mesmo? Mas é isso, eu não tenho nenhuma memória real daquele acontecimento, porque eu era muito nova. Mas eu tenho memória real do show, foi no Citibank Hall, no Rio de Janeiro, que foi o último show aqui no Rio de Janeiro, deles como Sandy Júnior, né? E aí eu lembro de eu ter ficado muito triste, porque ali eu sabia que eles não iam voltar mais, que não ia mais acontecer e tal. Mas é isso, tudo como uma criança, o entendimento de que eles não vão voltar mais como uma criança. Eu não senti tanto, até porque eu nunca tinha ido em show, né? Eu gostava das músicas e tal, e foi tipo... Eu tinha ciência que eles tinham se separado, mas como eu me sentia, realmente não vou lembrar, porque eu também tinha 10 anos de idade. Mas enfim, isso foi em 2007... E eu e Thaís nos conhecemos em 2008, quando a gente começou a estudar na mesma escola. E aí Sandy Júnior já tinha acabado, mas eles têm tudo a ver com porque a gente se tornou amiga, né? O Sandy Júnior já tinha acabado, mas o legado deles permaneceu. Então, eu posso contar a história? Pode, fica à vontade. Enfim, era 2008. A gente tinha acabado de entrar no 6º ano do ensino fundamental, né? E antiga 5ª série. E a gente se conheceu porque a gente estava estudando na mesma turma. E aí, quando eu conheci a Thaís, eu achei ela muito legal. Mas foi aquela pessoa que eu falo, cara, nunca vai querer ser minha amiga, sabe? É muito legal pra falar comigo. E aí, a gente, tipo, se falava, a gente era educada uma com a outra. Eu acho que a gente era até amiga, tipo, crianças são sempre amigas, né? Raramente crianças se odeiam. A gente com 10, 11 anos de idade. Sei lá, a gente não tinha nenhum ódio. A gente se gostava, mas também não tipo, passava recreio junto, né? Era melhor amiga. A gente era da mesma turma e a gente se falava. E aí, mais ou menos no meio desse ano, eu ganhei um MP4. Muito 2008, né? Tecnologia, nossa. MP3, era MP4. Era uma telinha menor que, sei lá, não sei nem comparar aquilo, de tamanho de uma borracha. Menor que uma borracha, a telinha. Só que passava videozinhos, né? Mas eu nem tinha tantos vídeos, porque, tipo, dava espaço pra, sei lá... dava espaço pra uns 4 vídeos, assim. Mas aí, o que eu fiz? Eu queria colocar todas as minhas músicas no tal do MP4. E aí, eu coloquei, tipo, eu peguei todos os CDs que eu tinha e passei as músicas pro computador pra conseguir passar pro MP4. E eu passei as músicas de Sandy Júnior, que eu tinha CD 4 estações, que era o CD que todo mundo tinha. E aí eu comecei a ouvir muito Sandy Júnior e eu descobri que Thaís era obcecada por Sandy Júnior, por causa de tudo isso que ela já contou pra vocês. E aí eu falei assim... Não era muito um segredo, né? Não era muito um segredo. Eu falei, é isso, vou me aproximar dela, que agora ela vai me achar legal, ela vai ter um motivo pra falar comigo, porque eu tenho o quê? O CD de Sandy Júnior no meu MP4 que eu trago pra escola. E aí foi basicamente isso, a gente começou a passar todos os recreios juntas ouvindo Sandy Júnior. E aí a gente começou a se tornar melhores amigas. E aí foi isso, assim, a nossa amizade começou muito por causa de Sandy Júnior. Teve um start, assim, mais forte. E aí, a partir daquele ano, pro final do ano, a gente, tipo, grudou uma na outra. E a gente passou nosso ensino fundamental inteiro sendo muito amigas, até a gente começar a namorar. Mas eu acho que essa história, ela explica muito do porquê, tipo, quando... Eu acho que vou falar um pouco da turnê da nossa história, porque a gente ficou muito chateada, nós duas especialmente, quando a gente não conseguiu comprar os ingressos aqui do Rio. Sim. Porque você particularmente nunca tinha ido num show de Sandy Júnior e eu nunca tinha ido num show de Sandy Júnior com você, né? Não tinha nem como, a gente não se conhecia na época. Mas
por a gente ter essa história toda com o Sandy Júnior, a gente meio que ficou, cara, poxa, eles voltaram Sim. agora, vão fazer essa turnê aqui e a gente não vai conseguir ir num show junto, porque a gente não conseguiu ingresso, porque os ingressos estão impossíveis. Pois é, então contextualizando um pouco, né, 2019, ano passado, eles voltaram com essa turnê Nossa História como uma turnê comemorativa, né? Não era uma volta da banda, da dupla, enfim, era uma volta Pontual. dos shows. Uma volta pontual, que ia ser uma turnê de, não sei, de memórias, né? Sem música E era nova, uma turnê nem nada. planejada, era uma turnê planejada pra ser muito menor do que realmente foi. Uhum. A turnê que tava planejada pra passar, acho que por 10 estados, uma coisa assim. 10 cidades, né? Sim. E acabou sendo uma parada gigantesca, porque eu acho que eles não previam o tamanho a proporção que isso ia tomar, porque é isso, tipo, muita gente que não era fã de Sandy Júnior na época, mas que gostava, ouvia ocasionalmente, eu acho que foi muito tomada pela nostalgia do negócio e acabou se sentindo impelido aí também, mas apesar disso, tipo, muitos fãs de Sandy Júnior, sabe? Tipo, Sandy Júnior na época foi gigantesco, eu acho que a turnê do ano passado provou que ainda né? Foram os primeiros artistas nacionais a esgotarem show no Maracanã. No Maracanã, quando o Maracanã ainda era o Maracanã, né? Agora é um outro estádio que a gente não conhece. Mas era imenso, sabe? Era o maior estádio do mundo de capacidade. E eles esgotaram. E foram extremamente aclamados no Rock in Rio que eles fizeram a apresentação. Abrindo pra NSYNC, sabe? E eram artistas nacionais de um patamar gigantesco. A Anitta sonha com o patamar de Sandy Júnior. Inclusive tiveram carreira internacional, enfim. Eu me coloco nessas pessoas que não eram tão fãs na época, né? Eu não diria que eu peguei a hype da nostalgia da turnê, porque eu já tava numa hype de nostalgia há muito tempo, né? Desde, por exemplo, 2008 eu já ouvia super as músicas. E eu lembro muito em 2018, que eu tava morando fora e eu fiquei tipo, cara, eu preciso muito ouvir Sandy Júnior. E eu fiquei, tipo, boa parte do meu intercâmbio ouvindo só Sandy Júnior. Eu ouvia muito. Logo depois, no ano seguinte, eles voltaram. E eu tava super já nostálgica. Foi incrível. Enfim, não voltaram, né? Voltaram a turnê. A gente fica falando isso que é o que a gente queria. Mas eu nem sei, eu gostei do jeito que eles fizeram, sabe? Eu também não ia aguentar outra carreira de Sandy Júnior, não. Tipo, lançar uma música nova, não sei qual. Não sei se essa é a vibe que a gente gosta, sabe? Tipo, enfim. Eu acho que é muito melhor, tipo, acho que faz muito mais sentido pra eles, no momento que eles estão agora da vida deles, eles fazerem a turnê e meio que é isso, tipo, vamos continuar seguindo nossos caminhos separados, do que eles voltarem com essa dupla fazerem música que claramente os dois não vão gostar, porque eles têm estilos completamente diferentes. A Sandy tá fazendo uma parada muito mais calma, MPB, etc, voltada mais estilo próximo da Ana Vitória, Thiago York, etc. E o Júnior tá no momento fazendo música eletrônica. Então, assim, sabe? Por mais que ele já tenha produzido álbuns dela, eu acho que não cabe. Ele como produtor é uma coisa, ele como musicista é outra, sabe? Apesar dele ser um musicista ótimo. Enfim, aí em 2019, então, eles anunciaram a turnê com alguns estádios, incluindo aqui no Rio de Janeiro, que foi numa casa de show que hoje em dia se chama Jonessi Arena, antiga Rio Arena, antiga Ódio. HSBC Ódio. Arena. Foi no Jonessi Arena. Ódio. Cara, a gente tentou com todas as nossas forças, todos os lotes. A gente tentou pré-venda, venda normal. A gente não conseguiu Eu tentei comprar. tudo. Eu fiquei acordada e essa história é ótima. Porque, assim, como que a gente tentou comprar o ingresso, né? A Luísa não tentava, porque ela tem mais o que fazer. E eu ficava No caso, acordada. eu tava fazendo minha monografia. Eu tinha que, tipo, acordar cedo e ir pra escola aplicar as coisas. Então foi por causa disso. Então, eu também tava fazendo monografia, mas eu aparentemente não ligo. Então, é assim que a nossa vida funciona. Antes da gente começar a gravar esse podcast, ela tava estudando, eu tava jogando Pokémon GO. Eu fiquei acordada pra comprar os ingressos e ela foi viver a vida dela de tarefas. Só que quem veio aqui pra casa pra comprar os ingressos pra gente ficar tentando realmente foi a minha prima e o namorado dela. Inclusive, beijo, Júlia, beijo, Pedro. Saudades. Então, eles vieram aqui pra casa e iam dormir aqui pra gente tentar comprar os ingressos, porque 2, 3 computadores são melhores do que um. E a gente ainda tava com uma outra amiga no celular pra tentar comprar ingresso e tal. Então, foi toda uma mobilização pra comprar esses ingressos Sandy Júnior. E chegou na hora, tipo, a gente entrou razoavelmente cedo na fila. Cara, mas assim, tinha a população do mundo inteiro na nossa frente na fila. Então, a gente não conseguiu. Então, a gente tentou na
pré-venda, foi isso. E aí a gente tentou na venda normal, foi isso. E aí, ok, no dia, acho que foi logo no dia seguinte, eles anunciaram um show extra no Rio, alguma coisa assim, e abria pré-venda e venda normal, tudo de novo. E aí foi a mesma coisa, eles vieram aqui pra casa, a gente ficou da pré-venda, ficou venda normal. E aí, quando bateu a venda normal do segundo show, que a gente percebeu que a gente não ia, eu acho que bateu um desespero. Eu olhei pra minha prima, cara, você quer ver show em outra cidade? Só pra ver? E aí a gente foi vendo e tinha ingresso em Fortaleza ainda. Aí eu olhei pra ela, Júlia, você tá disposta a ir pra Fortaleza pra ver Sandy Júnior? Aí ela meio que parou assim, ficou um silêncio, todo mundo meio que achando a ideia doida, mas querendo fazer. E aí a gente foi olhando, os ingressos de Fortaleza tava mais ou menos o preço do Rio. Aí eu, tipo, já indo botar no carrinho, não, pera, calma. Vamos olhar se tem algum ingresso mais barato do que o do Rio. E aí a gente decide. E aí a gente foi passando e tal. E Curitiba ainda tinha ingresso disponível. Aí a gente foi, eu olhei pra ela assim, Curitiba ainda tá disponível. O ingresso é R$90 a meia. Você topa? Ela, eu topo. Aí o Pedro olhando pra nossa cara, tipo, essa conversa tá sendo... a gente falando tudo meio que brincando, mas sendo sério, pra ver se a gente comprava a ideia uma da outra. Porque a gente foi meio cúmplice nesse negócio. Tipo, a gente tava fazendo... A gente tinha noção que a gente tava fazendo a loucura no nossos standards, assim, né? Mas, tipo, a gente meio que jogando a ideia no ar pra ver se alguém comprava a ideia sério. E aí a gente foi, tipo, cara, não importa. A gente vai botar uns ingressos aqui no carrinho, a gente vai falar com essa nossa outra amiga. Se ela topar, a gente compra. E é isso, tipo, a gente vai pra Curitiba e a gente vê isso aí depois e tal. E aí a gente foi, tipo... foi comprando os ingressos. E aí foi meio que, tipo... quando foi na hora de fechar a compra, eu olhei pra cara dela, a gente realmente tá fazendo isso? Ela, tamo. E aí todo mundo meio nervosa, assim, de tá fazendo. Mas aí eu apertei pra comprar e tal. Cara, a gente, sem sacanagem, a gente passou uma meia hora rindo da loucura que a gente tinha feito. Tipo, a gente realmente comprou o ingresso pra Curitiba pra ver Sandy Júnior sem acreditar, sabe? E era tipo mais de meia-noite. E a gente rindo de nervoso. Porque é isso, tipo, o que a gente tá fazendo, sabe? E a gente não sabia como que a gente ia, quando que a gente ia. Não tinha olhado o preço de passagem, de ingresso, etc. A gente só tava tipo, vamos fazer isso? Vamos. Inclusive, ainda bem que vocês escolheram Curitiba e não Fortaleza, né? Porque não, a passagem pra coisa. Fortaleza porque é uma facada. Eu acabei pensando na hora, cara, a passagem pra Fortaleza vai estar muito cara. Mas foi, tipo, o primeiro ingresso que eu vi disponível foi esse. Então foi quase que... foi no impulso, foi tudo no impulso. Foi tudo impulsivo naquele momento, sabe? A gente não tava pensando no que a gente tava fazendo. A gente ia comprar ingresso pra Fortaleza e ia, tipo... mas foi isso, né? Tipo, a gente meio que passou uns dois meses, uma parada assim, acreditando que não ia ter nada. E meio que... chateada que você não ia no show e tal. Uhum. Até por causa de toda essa história que a gente contou aqui, né? Sim, exatamente. Mas... aí eles anunciaram o show que eles iam fazer aqui no Rio, na Cidade do Rock. E aí eu olhei pro meu ingresso Curitiba e falei, por quê? Mas foi bem diferente, eu acredito, né? Um show do outro. Foi muito... a viagem inteira foi muito divertida. A gente fez uma viagem centrada em Sandy Júnior, quase, né? Então foi eu, minha prima, o namorado dela e mais uma amiga nossa que também é muito fã de Sandy Júnior. E a gente meio que foi na hype, sabe? Tipo, toda hora muito animada. A gente fazia outras coisas e tal, mas a gente foi por exemplo, na exposição que tinha no shopping de Curitiba deles, a gente foi lá e tal. E a gente foi uma viagem centrada ao redor disso, mas a gente fez várias coisas. A gente encontrou uma padaria que era do lado do nosso Airbnb, que era uma padaria sensacional, que a gente ia lá de manhã e de noite. A gente tomava o café da manhã lá, almoçava lá. Cara, era sensacional. Tipo, os doces dela, a gente fala do cheesecake dela até hoje, porque é um trauma e é uma saudade. Muito bom. Inclusive, saudade, não lembro o nome da padaria, mas... muito obrigada, Sandy Júnior, por me proporcionarem. Se lembrasse, a gente podia pedir mimos. Sim, mandem mimos, padaria de Curitiba. Se você acha que é você, manda um direct pra gente no Instagram, @EntreShows. Mas enfim, eu acho que foi diferente até pela proximidade, né? Porque o show do Rio, o final, que foi tipo o Rock in Rio deles, era muita gente. Então, e a gente chegou, tipo, relativamente
A gente chegou tarde, tipo, já tava rolando show de abertura quando a gente chegou. Até porque não tinha condição, né? Era dia de semana, as pessoas trabalham. E a gente foi de van, porque era real o esquema Rock in Rio. Tipo, pra quem não conhece, eles fecham completamente os arredores. Não tem estacionamento, tipo, perto. E aí... o transporte público fica, tipo assim, inviável. Então a gente fechou, tipo, uma galerinha aqui de Niterói e fomos de van. Paramos, tipo, uns 5 quilômetros, né? Sim. De distância e a gente foi caminhando. Pô, se eu tivesse jogando Pokémon GO naquela época, ia ter sido a minha festa. Mas aí a gente chegou, tipo, já tava rolando o show da Melim, que inclusive é daqui de Niterói, e a gente ficou tipo, cara, não acredito que eu estou indo pra Barra da Tijuca pra assistir Melim. A gente podia ter pegado carona com ele. Podia, enfim. Mas a gente ficou bem longe no show, né? Por todos esses motivos. E acredito que no de Curitiba vocês tenham ficado um pouco mais perto. Então, não? O de Curitiba, o que acontece? Onde que foi o show de Curitiba? O show de Sandy Júnior em Curitiba, ele foi realizado na Pedreira Paulo Leminski, que é meio que um espaço aberto. Não é meio que um espaço aberto, é completamente um espaço aberto. Só que assim, é uma pedreira, então não é um lugar plano. Ele tem diferenças, sabe? Tipo, ele tem uma subida, ele tem uma descida, e foi simplesmente o pior lugar que eu já fui num show em toda a minha vida. Porque, cara, tipo, é um lugar horrível pra show. Eu não sei quem que inventou aquilo. Cara, é inexplicável. Eu só sei que, tipo, se você não soubesse movimentar ali, e se o show for de uma capacidade muito grande, e se você ficar na parte de cima da pedreira, não dá pra você ver absolutamente nada. Se você, tipo, a gente deu uma sorte que a gente notou que a gente não ia conseguir ver nada, porque a gente teve que ir por um canto, porque várias pessoas estavam indo junto com a gente, né? Porque a gente não chegou exatamente cedo. Então, estavam várias pessoas entrando junto com a gente e a gente num cantinho, assim. Quando a gente meio que notou que a gente não ia conseguir ver nada, a gente foi meio que se deslocando. E é muito bizarro pensar nisso, porque as pessoas estavam muito juntas e eu penso, nesse momento em contexto de pandemia, de isolamento social, eu penso, meu Deus do céu, como que eu não tive um susto? A gente não consegue mais imaginar, né? Devia estar todo mundo de máscara, mas... é um lugar simplesmente, eu achei horrível pra ter show. Tipo, pelo menos 1/3 daquele lugar não dá pra você ver o palco. Então, achei horrível. Eu prefiro 100 vezes mais a Cidade do Rock do que aquela pedreira Paulo Leminski. E ainda choveu, né? Choveu. Isso foi o menor dos meus problemas. Meu problema foi o lugar mesmo. Depois do show, teve uma coisa bem legal. O show era patrocinado pela Baldu. E aí, depois do show que a gente tava saindo, estavam distribuindo panetone. Tipo, simplesmente distribuindo panetone. Oi? Qual era o mês mesmo? Eu não lembro, mas não era dezembro, não. Era mais pro meio do ano, né? Era. E, cara, muito panetone. A gente chegou no Airbnb com a quantidade enorme de panetone, tipo, e não dava na minha mala. Porque eu fui com a coisinha pequena, sabe? Tipo, aquela quantidade de panetone não dava pra eu levar de volta pro Rio. Então eu deixei lá pras pessoas que iam arrumar o quarto o panetonezinho. Mas assim, a gente levou muito panetone, muito chocotone. E a gente ganhou. Achei ótimo. Eu não vi nenhum desses. Azar o seu. É absurdo. Tinha que ter trazido pra mim, enfim. Da próxima vez vai com a gente pra Curitiba. Mas o show do Rio, assim, foi bem legal. A gente não conseguiu ver nada, né, como eu falei. Mas foi uma vibe, cara. A vibe é muito boa. Parece muito, tipo... pessoa good vibes, falando vibe é muito boa. Mas, tipo, foi realmente um clima de nostalgia com pessoas que eu adoro. Com a Thaís, então, que tem a gente tem toda essa história com o Sandy Júnior. É a nossa E a gente história. Cantando, tipo... exatamente, a nossa história com o Sandy Júnior. E a gente cantando todas aquelas músicas que a gente cantou nossa pré-adolescência inteira juntas, sabe? É bem bizarro pensar nisso agora. Eu fiquei muito feliz. Tipo, vi a ponta do cabelo da Sandy, sabe? Eu vi nada deles naquele show, né? A gente tava muito longe. Mas foi muito bom mesmo assim. Não dependeu disso pra ser bom, sabe? Me diverti muito. Foi uma experiência muito legal. Foi divertidíssimo. E tá com... eu acho que o que fez ele mais divertido ainda foi as pessoas que estavam junto, né? Tanto você quanto minha prima, que são pessoas que eu compartilho muitos momentos da minha vida com o Sandy Júnior e tal. E o Pedro e a Thalita também, que são meus amigos, que são fãs de Sandy Júnior também, que a gente criou um relacionamento quase que baseado nisso. E que a gente relatou muitas experiências, que a gente compartilhou muita coisa por causa de Sandy Júnior. Então foi bem legal, foi bem divertido, foi um momento maneiro pra gente também, sabe? Não era só, porque eles estão no palco, tipo...
é porque eles estão no palco também, mas é por causa de todas as histórias que tem ali, e certeza que a gente nós não éramos as únicas pessoas, né, que tinham essa coisa. É isso que eu gosto de show de uma forma geral, sabe? Não é só, o artista tá ali, tá todo mundo focado no artista. Não, tá todo mundo focado naquele momento, em cantar aquela música, em se conectar com aquela música. É muita gente junta, sabe? E você realmente pode... Normalmente, música é uma coisa que a gente experiencia muito sozinho, né? Nosso fone de ouvido em casa e tal. E o momento de show é o momento que tá todo mundo ouvindo junto. Eu acho isso sensacional. Não sei, nunca consegui explicar direito. É só uma sensação maravilhosa. Não, mas eu acho que faz todo sentido. Todo mundo tem uma, né, história específica com alguma música específica, sabe? São histórias diferentes, são momentos diferentes. Por exemplo, a gente tem a nossa parada com o Sandy Júnior. Mas a minha prima e o namorado dela tem uma outra coisa com o Sandy Júnior, que... Por exemplo, eles foram no mesmo show aqui no Salesiano, anos antes deles se conhecerem, anos antes deles namorarem, e eles não faziam ideia. Então é um outro tipo de relação, um outro tipo de história com o mesmo artista, com as mesmas músicas. Então, e no show, quando que é ao vivo, que todas aquelas pessoas estão juntas, é um momento que aquilo tudo meio que colide, né? E eu acho que o que eles proporcionaram com esse show, com tanta gente, é mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui, sabe? Trazer nossas experiências como fãs, pra ver se as pessoas se identificam de alguma forma, lembram de alguma coisa que aconteceu na vida delas também. Eu me divirto de verdade, assim, eu ouço o nosso podcast, eu gosto, porque eu acho que é muito isso, essa sensação de se lembrar das coisas, sabe? E pensar nos bons momentos. O famoso nostalgia. Exatamente. Eu acho que foi muito que o episódio passado, né, da Demi Lovato, se você não escutou, inclusive, vai escutar porque tá ótimo. Mas eu acho que foi muita coisa do que ele proporcionou pra mim, por exemplo, e várias pessoas vieram falar comigo depois. Eu passei a semana inteira escutando Demi Lovato, porque eu meio que falei dela, eu fui lembrando as paradas, e eu, cara, tô com saudade de escutar essa música, tô com saudade de escutar isso aqui, tô com saudade de ver esse vídeo, e meio que foi gerando essa sensação de nostalgia, e eu, quando eu vi, passei uma semana inteira escutando só Demi Lovato, basicamente, quando eu tava escutando músicas que não tinham nada a ver com ela, e quando eu não escutava ela há anos, e foi uma parada legal, sabe? Então, acho que é o legal de compartilhar coisas, eu acho que é legal da música, eu acho que é legal da arte no geral. Enfim, eu achei sensacional o nome da turnê também, Nossa História, que eu acho que sintetiza todo esse sentimento, sabe? Era a história entre eles, a história deles com os fãs e as histórias dos fãs entre si, ou de forma individual. Então, realmente foi muito bem pensado. Você tem alguma música de Sandy Júnior que você gostaria de indicar para as pessoas? Eu gosto muito das músicas que o Júnior canta, e eu sofri muito bullying com algumas amigas minhas que falaram que o Júnior não era legal. Mas eu gostava muito das músicas que o Júnior canta. A música que eu mais gosto deles é Olha o que o Amor Me Faz. Me traz muitas lembranças. Não é boa. Eu lembro, tipo, no meu quarto, com 11 anos de idade, escrevendo a letra de Olha o que o Amor Me Faz. E, tipo, nossa, me traz lembranças. Gosto muito. Cara, então, eu acho que a música que eu... Não sei se é a música que eu mais gosto, mas é definitivamente uma música que eu escutei muito quando eu era criança. Que eu era uma criança muito dramática. Que é Você Pra Sempre, que é Inveja. Que é Eu tenho inveja do sol que pode te aquecer. Uhum. E eu sofria com essa música. E por situações que nem aconteciam. E eu acho que é uma relação que eu tenho com essa música. Mas eu acho que qualquer música com o Júnior, Libertar, inclusive, desse álbum do Identidade, é maravilhosa. Eu amo ela. Mas... eu achei que você ia escolher Libertar. Pra ficar séculos... pra não ficar séculos falando sobre, vai ser Você Pra Sempre. Ótima escolha. Então, agora que a gente já indicou nossas músicas de Sandy Júnior, vamos indicar os artistas da semana? Vamos. Então, pra dar continuidade ao nosso quadro de cada semana a gente vai indicar um artista e uma música pra você começar a ouvir esse artista. Hoje eu vou indicar a Sigrid, tipo, fala Sigrid, mas na verdade é Sigrid, que se escreve, né? S-I-G-R-I-D. A gente vai deixar na descrição do episódio. Ela é uma artista norueguesa que tem crescido bastante, assim, nessa área mais indie e tal. Tinham até boatos que ela ia vir pro Lola, mas acabou que ela não foi confirmada. E a música que eu vou indicar é Don't Kill My Vibe, que é uma das primeiras músicas que ela lançou, porque é uma música bem estilo ela. Se você gosta de Don't Kill My Vibe, você vai gostar da Sigrid. Ela é, tipo, bem pop, tipo, raiz. Não é aquele pop dançante, sei lá, Lady Gaga, Katy Perry, não. É um pop com bastante instrumental, mas que é bem pop mesmo. Gosto muito. Aí ela canta em inglês, ela é norueguesa, mas ela canta em inglês. O artista que eu vou indicar
indicar é o Scott Helman. O Scott Helman é um artista canadense. Ele tem um álbum saindo agora, com um lançamento previsto para dia 4 de setembro. Mas a música que eu vou indicar dele é Papa, que foi uma música que ele lançou essa semana em homenagem ao avô dele que faleceu ano passado. A música é muito bonita. E as músicas do Scott são muito bonitas, é um artista mais pop também, mas tem um álbum de estúdio, EP, já tem um material pra ouvir, e vai ter um material novo saindo agora. Se vocês gostarem do Scott Helman, é uma notícia boa. É de chorar a música? É de chorar a música, o clipe é de se debulhar em lágrimas. O clipe é muito bonito, ele reagindo a filmagens antigas do avô, e muito bonito o clipe mesmo, é uma parada muito bem pensada. O Scott é um artista que faz coisas muito bem pensadas, ele lançou músicas muito legais no início desse ano, e essa Papa foi o último lançamento dele, que, cara, sabe, é aquela música que toca você mesmo, sabe, tipo, que negócio pra chorar. Então, se vocês quiserem chorar, tá aí a música pra vocês escutar. Então, acho que é isso, né? Antes de encerrar, queria só lembrar que a gente tá nas redes sociais, Twitter e Instagram, como @entreshows. A gente tem postado um pouco mais lá, tá tentando ser mais ativa. Então, apareçam por lá, conversem com a gente, deem um follow e é isso aí. É isso aí. Então é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu.